Bom, hoje o assunto vai ser bem interessante, porque assim, gente, uma das coisas que eu mais ouço das pessoas, né, que me seguem nas redes sociais, ou de pessoas, de amigos, familiares, é assim, as pessoas têm muita dificuldade de manter um hábito, né? Então, assim, ela até tem a vontade de começar a ter um hábito saudável, de começar a, sei lá, praticar uma atividade física, a se alimentar um pouco melhor, a ter uma rotina de sono mais adequada, buscando aí mais qualidade de vida, mas a maioria tem muitas chances de desistir ao longo do caminho. Então a pessoa ali se matricula na academia, vai 2, 3 semanas, daqui a pouco desistiu, nem lembra mais que fez lá um plano anual e tá gastando dinheiro à toa, né? Ou então vai lá no supermercado, enche o carrinho de coisas light, diet, cheio de frutas e não sei o que lá, joga metade fora porque pediu pizza, comeu iFood a semana inteira, porque não teve paciência ali de preparar a refeição com aqueles alimentos mais saudáveis que comprou. Então eu pergunto pra vocês aí que estão assistindo, quem de vocês já passou por isso, né? Já teve essa sensação de que teve ali um fogo de palha e de repente não conseguiu mais manter o hábito, né? Escreve aqui quem já passou por isso. Bom, então, assim, o intuito dessa live é trazer para vocês um grau maior de consciência para que vocês realmente consigam manter um hábito que vocês decidiram adotar, tá? Então, assim, eu queria até falar, não vai ter aqui nenhuma fórmula mágica, não existe milagre, tá? Não existe fórmulas que não vai haver nenhum tipo de trabalho, porque assim, gente, dá trabalho, tá? A gente mudar um pouco da nossa vida, do que a gente viveu até hoje, do que a gente construiu, dá trabalho, tá? Até porque isso tudo vai de encontro com o que a gente pensa, com o que a gente acredita, e que o que tá lá no nosso subconsciente, muitas vezes a gente não consegue entender por que a gente faz algumas coisas, né? Ou então por que a gente deixa de fazer algumas coisas, tá? Então hoje eu vou falar pra vocês 4 passos, tá? Na verdade são 4 reflexões que vocês tenham. Acho que seria até interessante vocês pegarem papel e caneta hoje para acompanhar a live, porque eu vou pedir para vocês fazerem algumas reflexões que vão ajudar vocês a sustentar o hábito que vocês estão dispostos a fazer, a manter, beleza? Então vamos lá. Então a primeira coisa, né, a se fazer, eu nem tô contando isso como um passo, é você entender qual é o hábito que eu quero adotar, né? Vocês já estão careca de saber aqui de como construir as metas, né? Daquela metodologia SMART. Quem ainda não sabe como é que constrói meta, volta lá numa live, lá no comecinho do ano, que eu fiz uma live só ensinando vocês como construir metas, né? Como construir metas inteligentes e que vocês consigam alcançar aí ao longo de 2022. Então, a partir do momento que você definiu qual que é a sua meta, é que você vai começar a fazer esse passo a passo que eu vou falar, tá? Então, assim, vou dar um exemplo aqui só para que fique mais claro para todo mundo. Então, suponhamos que eu seja uma pessoa que quer começar a praticar atividade física, tá? Então, suponhamos que eu sou uma pessoa sedentária, me sinto acima do peso, sinto que a minha autoestima não tá muito boa, tenho uma necessidade aí de socializar um pouco mais, e eu entendo que o esporte, atividade física, pode ser aí uma porta para eu melhorar esses aspectos, tá bom? Só que aí eu fiz aquilo, né? Fui lá, me matriculei na academia, achei que ia 5 vezes por semana, passou uma semana, eu tava ótima, ia todos os dias. Segunda semana começou um dia fui, outro dia não fui, um dia tava cansado, outro dia teve compromisso, enfim, fui 3 vezes na semana. Na terceira semana fui 2 vezes, na última semana fui 1 vez, depois eu parei de ir, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso perguntar pra mim mesma é o seguinte: será que eu acredito que pequenas mudanças na minha rotina fazem a diferença? Por quê? Porque a grande maioria das pessoas não acredita que as mudanças pequenas sejam relevantes na vida delas. Então, existe uma tendência do ser humano sempre achar
que são coisas gigantescas, que precisa ter um marco, que precisa ter algo assim muito mirabolante para acontecer, para que as coisas mudem. Lembra quando eu falei para vocês sobre a mudança, né, de 2021 para 2022, onde muitas pessoas fazem promessas, falam que querem mudar de vida, querem melhorar, fazer mais atividade física, querem fazer dieta, enfim, N coisas. Por quê? Porque existe um marco ali, existe um momento de virada, porque o nosso cérebro acha que pra gente fazer melhorias, para que a gente realmente mude, precisa acontecer alguma coisa muito mirabolante. E isso não é verdade, tá? Isso é uma coisa que o nosso cérebro criou para nós, para nos enganar. Não sei se vocês conhecem aquela teoria do 1% todo dia melhor. Parece essas coisas de blogueira que fica postando, né? Ah, vamos ser 1% melhor. Mas, gente, isso tem fundamento científico por trás disso, tá? Então, se a gente consegue lapidar pequenas coisas ao longo do nosso dia, ao longo da semana, ao longo do mês, no final do ano a gente consegue sim ter bons resultados. E essa teoria diz que se eu conseguir fazer algo de forma melhorada, 1% só melhor do que eu fiz no dia anterior, no final do ano, tá? Eu consegui uma melhoria de 37,78%, tá? E isso os logaritmos provam, tá? Então, só você fazer lá 1%, mais 1%, mais 1%, mais 1%, mais 1%, mais 1%, mais 1%. Isso ao longo do ano, isso vai gerar aí uma melhora de 37%, quase 38% de melhorias. O contrário também é verdadeiro, tá? Se você fizer coisas 1% pior do que você fazia antes, a sua chance tende a zero. Isso também é o logaritmo que prova, tá? Então, a sua chance de melhorias, ela começa a piorar, 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 e a sua tendência é chegar ao zero, tá? A sua chance de estagnar, a sua chance de piorar e a sua chance de chegar ao fracasso é muito grande. Então, pensando nesse 1% todo dia, é que a gente pode pensar que hoje, se eu não conseguir tomar 2 litros de água, por que não pegar uma garrafa, colocar do lado e começar a melhorar ali o meu consumo de água? Né? E não preciso chegar nos 2 litros no mesmo dia. Eu posso ir trabalhando esse hábito ao longo da minha semana. Outro exemplo é a questão do sono. Né? Tem muitas pessoas que têm dificuldade para dormir. Então, o que eu posso fazer hoje para que eu melhore, né, a minha qualidade do sono? Será que é hoje que eu vou conseguir dormir cedo sem assistir televisão? Não. Mas que tal colocar uma meta de você diminuir pelo menos 5 minutinhos a cada dia? Ou o contrário, acordar 5 minutinhos mais cedo, né, na semana seguinte e na outra semana e na outra semana. Porque a gente consegue perceber que no longo prazo, essa teoria do 1% melhor, ela se concretiza, ela demonstra pra gente que isso dá sucesso, tá? E aí, gente, trazendo também um outro exemplo, né, para caso vocês ainda não tenham concretizado aí, vamos trazer para o lado da economia, né? Você acha que se você economizar, por exemplo, 10% do seu salário num mês, você vai ficar milionário? Você vai ficar rico? Você vai acabar com suas dívidas? Não. Você sabe que você colocar uma meta de economizar 10% do seu salário ao longo de 12 meses, você vai conseguir juntar o dinheiro e você vai conseguir ali pagar suas dívidas, comprar o carro que você quer, fazer a viagem que você quer. Ou um outro exemplo, você resolve que você quer falar uma língua, então quer falar inglês. Aí você vai lá e assiste uma aula de 2 horas. Hoje eu assisti uma aula de 2 horas de inglês. Eu vou sair fluente no idioma? É óbvio que não. Eu sei que eu tenho que estudar todos os dias, eu tenho que ter uma rotina de estudos, eu tenho que ter um método para estudar para que eu consiga ter sucesso. E eu sei que isso é no longo prazo. Então, por que com a saúde a gente tem essa necessidade de que as coisas sejam imediatas, né? Então, quer dizer, se eu acredito que eu diminuo o meu risco cardiovascular sendo menos sedentário num período de 10 anos, por que eu não acredito nisso? Por que eu tenho que achar que isso não vai me levar a lugar algum e não mudar, né, esse mindset para mim e descobrir que isso no longo prazo vai me trazer benefícios, beleza? E aí é isso, né? Então a gente sempre acha que a nossa mudança, que o nosso sucesso, ele depende de um evento gigante, de uma coisa maior, mas na verdade não é,
tá? O nosso sucesso, ele depende da construção do nosso dia a dia, né? É por isso que eu sempre falo aqui, o nosso sucesso, ele depende do caminho, do percurso, muito menos do que aonde eu quero chegar, porque se eu fico com esse imediatismo de querer recompensas rápidas, muito dificilmente eu vou conseguir ter sucesso, tá? A segunda coisa que eu queria falar pra vocês, né, sobre de como manter aí o seu hábito, a segunda reflexão que eu quero trazer pra vocês, vocês têm que se perguntar muito mais dos praquês do que dos porquês. Então, ou seja, quando eu dei meu exemplo lá que eu queria fazer atividade física, né, aumentar meu nível de atividade física. Então, assim, muito mais o porquê, aliás, muito mais o pra quê é muito mais importante do que o porquê. O pra quê, o que acontece? Quando eu fico perguntando o porquê, você vai falar assim, ó, porque eu quero emagrecer, porque o médico mandou, porque, como eu falei, eu quero socializar, eu quero ter melhor minha autoestima. Então, assim, são vários porquês que estão relacionados com esse hábito que eu quero adotar. Ok, tá tudo bem. Mas o mais importante é eu perguntar para que eu quero isso, tá? Então, para que eu quero socializar mais? Para que eu quero melhorar minha autoestima? Para que eu preciso querer ter mais saúde, né? Então, quando eu pergunto para que, eu tô alinhando essa necessidade, esse hábito que eu tenho com as minhas necessidades. Então, a gente tem várias necessidades descritas, né? Inclusive pela psicologia, a gente tem as nossas necessidades fisiológicas, a gente tem as nossas necessidades sociais. Então, quais são as necessidades que eu quero que eu quero suprir, né? Com esse hábito que eu quero adotar, tá? Eu vou até colocar aqui uma pirâmide de um slide, não sei se vocês estão conseguindo ver. Esse slide foi de uma aula que eu assisti da Zora Viana, então ele fala sobre as necessidades. Então, aqui a gente tem a necessidade de realização pessoal, as necessidades fisiológicas e as necessidades básicas. Então, dentro dessas necessidades, a gente tem a moral, a criatividade, a solução de problemas, a ausência de preconceito, a aceitação dos fatos. Dentro das necessidades psicológicas, a gente tem as necessidades da estima, né, que é autoestima, autoconfiança, a conquista, né, de respeito dos outros, então o nosso senso de pertencimento, respeito, né, então essas necessidades elas estão bem relacionadas às nossa sensação de pertencimento. E também tem as necessidades relacionadas ao amor e relacionamento, então amizade, família, as intimidades sexuais, que também estão relacionadas ao nosso senso de pertencimento. E tem as necessidades básicas, né, que são a de segurança e as fisiológicas. A fisiológica, então, é fome, né, você precisa se vestir, você precisa descansar, porque pensa assim, gente, por mais que você queira fazer jejum, vamos supor, você faz dieta, tal, chega uma hora que você começa a ter fome que você não aguenta mais, então você vai lá e come, né, então a sua necessidade de fome fala mais alto. A de água, a mesma coisa. Eu não consigo beber água, mas chega uma hora que você vai beber, porque você vai sentir sede, você vai começar a ficar desidratado, enfim. Então, pensando nessas necessidades fisiológicas que a gente pode extrapolar para essas outras necessidades. Então, sempre alinhar essa questão do que eu quero fazer com as minhas necessidades. Então, quais são as necessidades pessoais que eu quero realizar quando eu penso em fazer atividade física, né? E é isso que faz com que a gente tenha a famosa motivação, né? A gente acha que a motivação é algo assim tão transcendental, que poucas pessoas têm, né? Ou que outras têm em abundância. Elas estão muito relacionadas, então, com esse sistema, né? E aí aqui tá até escrito assim, entendemos que as motivações e os desejos das pessoas é a partir dessa pirâmide. Então, a base é o que mais impacta na sua motivação e o topo é o que menos impacta na motivação. Então, quando a gente pensa quais são as necessidades que eu preciso suprir quando eu quero fazer atividade física, eu tenho que pensar em todos esses aspectos, tá? Então, deixa eu tirar aqui, parar de compartilhar, ok. E aí, assim, bom, voltando. Então, qual é a primeira pergunta que você tem que se fazer? Para que eu quero fazer esta mudança, né?
E aí a segunda coisa é, quais são os benefícios que eu vou ter com esta mudança, né? O que vai me trazer de benefício no longo prazo? Anota aí, gente, vocês que estão com papel e caneta, anota aí pelo menos 3 benefícios que você vai ter com esse pseudo hábito que eu criei aí de atividade física. Então pensa no hábito que você quer criar, que você quer adotar. Quais são os 3 benefícios que você vai ter? E aí pensa também, anota isso. Quais são, o que vai acontecer se eu não mudar esse hábito, né? Se eu não conseguir fazer isso ao longo dos 10 anos. Então, se eu continuar uma pessoa sedentária, como que eu vou estar daqui 10 anos? O que vai acontecer, tá? E aí, pensar também que, assim, quando a gente quer adotar um novo hábito, normalmente a gente tem que... Na verdade, a nossa dificuldade não é de adotar um novo hábito, e sim de abandonar um velho hábito. Por quê? Se estar na frente na frente da televisão, sentado no sofá, assistindo ali o Netflix, assistindo algum filme, alguma coisa, está alinhado com uma necessidade minha, e eu vou ter que deixar de fazer isso pra ir começar a ser menos sedentário, essa é a nossa grande dificuldade, né? Abandonar aquilo que tá quentinho, que tá gostoso, para colocar uma coisa nova no lugar. Então, muitas vezes as pessoas têm uma grande dificuldade em adotar, porque ela tem uma experiência de vida, ela tem ali um histórico mental relacionado a esse hábito de ficar sentado no sofá, que é muito mais agradável do que colocar uma coisa nova. Então, isso também é algo que a gente precisa pensar. E aí, o grau de comprometimento com aquela meta, o grau de comprometimento com aquele novo hábito também precisa ser mensurado. Então, assim, o quanto eu estou comprometido com isso, né? Então, qualquer coisa que acontecer ali de imprevisto vai atrapalhar o meu hábito que eu quero começar a adotar? Então, quais são as estratégias que eu vou criar para que, se houverem imprevistos, eu consiga realmente não ser impactada por aquilo? Então, quais são os imprevistos que eu posso ver que não vão me atrapalhar a fazer ali a minha atividade física 3 vezes por semana? Ou de ter uma alimentação mais saudável, ou ali de melhorar a qualidade do meu sono. Então, essas perguntas que a gente tem que fazer para nós mesmos, para tentar entender qual é a motivação para conseguir manter. Porque senão, gente, realmente vira aquela coisa de fogo de palha. Você faz uma semana e depois abandona, tá? E aí, uma terceira coisa, né? Então, a terceira reflexão que eu queria trazer para vocês é que a gente precisa, quando quiser adotar um novo hábito, né? Uma nova atividade na vida, a gente tem que estar mais correlacionado com a nossa essência, tá? E assim, estar conectado com a essência, na verdade, assim, como que as pessoas têm mania de dizer assim, como eu faço para me conectar mais com a minha essência? Gente, não existe você estar desconectado com a sua essência, porque você é a sua essência. Não tem como. Tipo, não tá, tipo, um corpo aqui e a essência aqui, entendeu? A essência e a alma andam juntas, né? O que acontece muitas vezes é que a gente não entende que a gente tá se desvencilhando dela, que a gente tá caminhando para coisas que não são de acordo com a nossa essência, tá? Parece um papo meio cabeça, assim, meio filosófico, mas é isso que vai ditar se a gente vai conseguir manter um hábito ou não. Porque se aquilo ali não estiver alinhado com a nossa essência, isso não vai dar certo, tá? E aí uma das primeiras perguntas que eu sempre faço é qual é o meu autoconhecimento? Como eu me conheço, né? Como eu me reconheço como pessoa? Quem é a Juliana, né? Como eu me enxergo? Como eu me enxergo em relação às outras pessoas? Como eu me enxergo em relação ao mundo? Essa é uma reflexão muito importante porque a gente tá com uma tendência a se desconectar disso. Então, quando eu fiz a chamada lá da live, escrevi o texto, né, por que você precisa mudar um hábito? Porque foi o médico que mandou, porque foi meu marido que mandou, foi porque fulano que quis, enfim. Quando a gente se conecta com essa fala, a gente tem 2 problemas aí. A gente se desconecta da nossa essência e a gente ativa o nosso modo vítima.
da situação. E toda vez que a gente ativa o modo vítima da situação, a gente não consegue lidar com as nossas frustrações. A gente sempre vai colocar a culpa no outro. Então assim, eu não consigo fazer atividade física porque o meu trabalho me consome. Eu não consigo me alimentar bem porque a minha família não se alimenta bem. Eu não consigo ter boa qualidade do sono porque o meu trabalho sempre eu tenho que ficar trabalhando até tarde, ou a minha casa é muito agitada, porque o meu vizinho faz barulho, enfim. Então a gente se desconecta, né, da nossa própria essência nesse sentido, porque a gente coloca sempre a culpa no outro. E hoje eu ouvi uma coisa muito interessante que é papo meio de coach, né, de dizer assim, vocês têm que assumir o protagonismo da sua vida. Gente, nós somos os nossos próprios protagonistas e não tem como fugir disso. A diferença é, você quer fazer o papel de uma pessoa vencedora no final do filme, ou você quer fazer um papel de uma pessoa perdedora, ou de uma pessoa que ficou sofrendo ali a vida inteira. Por quê? Porque toda vez que a gente fica botando a culpa no outro, a gente não assume a nossa responsabilidade e a gente não vai atrás daquilo que realmente precisa ser feito, que está conectado com a nossa essência, tá? Então, se eu quero praticar atividade física, eu tenho que entender o que dentro da minha essência isso está correlacionado, tá? E não tem que ser porque alguém mandou, porque eu vi a blogueira, porque alguém mandou eu fazer, tá? E uma das coisas que é interessante dessa teoria da gente se conectar com a nossa essência, porque assim, veja se vocês concordam. Muitas pessoas, quando elas assumem, né, esse papel de vítima, a fala dela é dizer, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Por quê? Porque isso está relacionado com as nossas crenças. E quando eu digo crenças, eu não tô falando de religião, tá? Tô falando daquilo tudo das nossas experiências que a gente construiu ao longo da vida. Então você tentou uma vez alguma coisa, ou você viu alguém ali que tem uma vida muito parecida com a sua, tentando algo semelhante do que você quer, e a pessoa não conseguiu, ou você não conseguiu, você acha que você nunca mais vai conseguir. Então, voltando ao exemplo da atividade física, eu fui lá, fiz por uma semana. Na semana seguinte, aconteceu realmente um imprevisto, eu não pude ir. Então, eu já me acho um fracassado, eu já acho que eu não vou conseguir, que aquilo não é pra mim, que aquilo realmente não vai encaixar na minha vida. E aí eu desisto, né? Eu desisto. Por quê? Porque as experiências anteriores de fracasso vão falar muito mais alto no meu cérebro. E essa desconexão com a nossa essência faz com que essas crenças de tudo que a gente viveu, do que o ambiente demonstra pra gente, faz com que a gente perca a nossa capacidade de ter fé e esperança naquilo que vai acontecer. Mesmo que seja algo meio nebuloso, que você não saiba muito bem ali onde você está pisando, mas quando você se conecta com a sua essência, você volta a ter fé em você. Você volta a ter credibilidade e aí você melhora a sua autoeficácia, né? Que é a sua capacidade de confiar naquilo que você quer fazer e aí você realmente tem mais sucesso, né? E uma outra coisa que eu ouvi hoje que foi bem interessante, porque hoje eu estudei bastante sobre o assunto para trazer aqui um conteúdo legal para vocês, sobre essa questão da fé, né? Que quando a gente se desconecta da nossa essência, a gente perde a capacidade de ter fé. E ter fé não está só ligado a essa questão da religiosidade, mas ter fé está conectado com a nossa espiritualidade. E eu sempre falo aqui pra vocês, né, que um dos pilares da MEV, da medicina do estilo de vida, é essa capacidade da gente ter fé em algo e acreditar no que é fantástico e acreditar naquilo que é desconhecido. Porque isso a gente traz lá de dentro da gente, que a gente acredita que isso vai acontecer. Então, quando você coloca na sua cabeça que fazer atividade física ou que ir pra academia não é pra você, você tá se desconectando da sua essência, você tá desconectando daquilo que você confia e da capacidade de realmente de acreditar. Então, pra tudo, sabe, gente? Pra quem tá começando a ser empreendedor, pra quem tá querendo ter realmente uma vida mais saudável, mais equilibrada, isso faz todo sentido, né? Porque a gente realmente precisa ter essa conexão conosco pra gente entender o porquê que tá fazendo aquilo, né? O porquê que aquilo faz sentido e o porquê que aquilo realmente vai fazer valer a pena continuar aí e repetir ao longo do tempo,
tá? E aí, vamos lá. Acho que é isso. E a quarta coisa que eu queria falar pra vocês sobre esse assunto, né, de manter o hábito, é assim, que tudo que você faz são escolhas, tá? E que fazer escolhas exige pensar. Então, se você, por exemplo, escolheu, ao invés de tomar água, tomar um refrigerante, você fez uma escolha, tá? Só que você teve que pensar sobre aquilo. Será que eu tomo água ou será que eu tomo refrigerante? Tomei refrigerante. E esse fato da gente querer pensar sobre o que é mais saudável, pensar sobre o que é mais equilibrado, faz com que a gente fique cansado, né? Então, pensar o tempo todo, fazer escolhas o tempo todo, deixa a gente muito cansado, né, em relação ao nosso dia. Porque pensa que você acorda já tendo que escolher a roupa que vai vestir. Pensa que você acorda já tendo que escolher o que vai tomar de café da manhã. Pensa que você acorda e já pensa no que você vai ter que preparar de almoço para sua família. Então, assim, são inúmeras coisas que a gente tem que pensar. E aí o nosso cérebro fica cansado. E aí o que ele faz? Ele sempre vai para o que é mais fácil. Ele sempre vai para aquilo que te induz. Ele sempre vai para aquilo que tá ali, simplesmente, tá? Então, na verdade, essa questão do pensar, ela é muito usada no marketing, né, inclusive, que todas aquelas chamativas, todas aquelas coisas são pra gente diminuir a nossa necessidade de pensar, para que outros ou outras tomem decisões sobre nós. Então, quando você faz uma escolha entre tomar água ou refrigerante, e você opta pelo refrigerante, talvez você não está usando a sua capacidade de pensar que o refrigerante é cheio de açúcar, de pensar o quanto aquilo te afasta da vida saudável que você quer ter, pensar do quanto que você gasta de dinheiro com refrigerante, que você poderia estar investindo com outras coisas, tá? Então, a gente está perdendo a nossa capacidade de pensar, porque a gente tem infinitas informações que são bombardeadas na gente todos os dias, e aí a gente acaba ficando com preguiça de pensar, né? De pensar nas coisas pequenas. E quando a gente deixa de pensar nas coisas pequenas, a gente deixa, por exemplo, de fazer uma refeição com calma, de mastigar para poder absorver ali todos os nutrientes, a gente deixa de se movimentar mais. Então, ao invés de ir na padaria caminhando, a pessoa vai querer ir de carro, porque é mais fácil. Então, a gente não pode perder a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, porque tudo são escolhas. E se essas escolhas são racionais ou irracionais é um outro assunto, que eu já até falei aqui pra vocês em outra live. Mas a gente não pode perder essa capacidade de pensar e de raciocinar por que a gente tá fazendo aquilo, tá? E aí pensar, se eu quero daqui 10 anos ter uma vida mais saudável, mais equilibrada, o quanto isso me afasta dessa vida, o quanto isso me afasta daquilo que eu realmente quero ser, tá? Então, como eu falei no item 2, a gente não pode pensar que na saúde tem que ter esse imediatismo. A gente tem que pensar que assim como economizar dinheiro, na saúde a gente também tem que ter um pouco mais de paciência, de resiliência, de perseverança, de que o investimento é de longo prazo, que o resultado não é imediato, tá? Não existe loteria para saúde, não existe você ir lá fazer um jogo, ganhar e ficar milionário. E inclusive até as estatísticas mostram, né, que quem ficou milionário ganhando na loteria ou ganhando no Big Brother, a pessoa não consegue manter aquilo ali por muito tempo. Por quê? Porque ela precisa realmente ter ali um treinamento, ter um mindset para cuidar daquele dinheiro. Então, o que a gente precisa fazer? Independente da sua idade, independente do que você pensa, do que você faça, você precisa ter esse mindset de que cuidar da sua saúde é importante para que ela realmente persista por mais tempo, tá bom? Bom, vamos lá. Que mais? Acho que é isso, pessoal. Então, assim, eu falei dessas 4 coisas, né? Então, primeiro a gente precisa acreditar que 1% melhor por dia vai fazer toda a diferença, né? No final do ano. A segunda coisa é perguntar-se o pra quê e não por que você quer fazer manter aquele hábito, né? A terceira coisa é realmente se conectar com a sua essência. E a quarta coisa é não esquecer de pensar na hora que for fazer uma escolha. Sempre pensar.
que uma hora uma hora vai deixar de ser cansativo e vai se tornar automático, tá? Porque o que é um hábito, né? O hábito é tudo aquilo que a gente faz de forma automática, rotineira e que a gente mal pensa para fazer. Então, essa é a nossa grande dificuldade quando a gente pensa em hábitos de saúde, tá bom? Então, assim, não existe milagre, não existe fórmula mágica. Eu não sei se vocês vieram para essa live achando que eu ia dar uma receita de bolo e que daqui um mês ia estar todo mundo feliz, contente. Não, porque aqui eu procuro trazer para vocês essas reflexões porque eu acredito, né, e a ciência demonstra que são elas que fazem com que a gente realmente mude, são elas que fazem com que a gente entenda coisas que a gente faz e sair daquele piloto automático de fazer o que todo mundo faz porque todo mundo faz, tá? E a gente realmente entender o porquê das nossas motivações, né? E isso não serve só para a saúde, mas para a vida toda. Então eu espero que vocês aproveitem realmente esse conteúdo aqui para aplicar na vida inteira, né? Não só na parte da saúde, mas como eu sempre digo, né? Manter o corpo inteiro faz com que a gente tenha aí a máquina perfeita para que a gente consiga realizar os nossos sonhos, para que a gente consiga trabalhar, para que a gente consiga ter momentos bons com a família, com amigos, com todo mundo, porque sem o nosso corpo não tem como estar presente em lugar nenhum, né? E não realizar nenhuma tarefa, tá bom? E aí, eu acho que se vocês pensarem, né, se vocês anotarem aí, depois vai lá no meu canal do YouTube, onde vai ficar salvo essa live, tá? Assiste com calma, anota todas essas perguntas que eu fiz, faça essas reflexões e depois vocês me contem se realmente fez alguma diferença, se fez algum start aí, se teve algum insight de que realmente, talvez, aonde vocês não tinham percebido que estavam fazendo de uma forma que não fosse mais tranquila, né? Porque, como eu falei, não existe forma de bolo. Cada pessoa é de um jeito, cada ser humano tem a sua essência, cada ser humano tem a sua história, né? Então não adianta eu vir aqui e falar, faça isso ou faça aquilo. Eu acho que vocês têm que pensar o que é que faz sentido pra vocês. E sempre fazer essa conexão de essência, nunca perder a fé, nunca perder a capacidade de acreditar que vocês são capazes e que sim, independente da fase da vida que você esteja, você vai conseguir buscar uma vida mais saudável e mais equilibrada, tá bom, gente? Então, acho que eu falei até demais, hoje eu queria falar um pouquinho menos para não deixar a live muito longa, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Como eu tinha falado na semana passada, hoje seria a live com a Bruna, né? Mas a gente precisou fazer um remanejamento aí do cronograma. E a live com a Bruna, então, vai ser na semana que vem, no dia 3 de março, né? Não, 2 de março. Vai ser na semana que vem, na quarta-feira, às 20 horas. Então, a Bruna vai falar um pouquinho sobre a experiência dela de como mãe, como atleta, como ela organiza aí o dia a dia dela em relação a todos os papéis sociais que ela ocupa, né? E como ela consegue realmente encaixar a atividade física como hobby, como algo que traz prazer. E aí, gente, no mês que vem, como é o mês das mulheres, né? Dia 8 de março é o mês das mulheres, aproveitando aí todas essas campanhas, eu vou trazer mulheres aqui convidadas, tá? Pra gente falar um pouquinho sobre saúde e bem-estar, falar sobre saúde da mulher, falar sobre saúde dentro do contexto feminino, porque eu acho que é uma coisa bem legal de trazer pra vocês, até porque a maioria, eu sei que tem pessoas que me acompanham, Amaro, Flávio, eu amo que vocês estejam aqui, mas eu vou pedir uma licença poética pra vocês, porque no mês que vem a gente vai falar um pouquinho sobre saúde feminina, e é bom até pra vocês estarem aqui, convidem os amigos de vocês, para que eles aprendam aí um pouquinho sobre como lidar, né, com esse ser tão mirabolante, tão astucioso não, como que eu posso dizer, tão diferente, né, que é o mundo feminino. Então eu espero vocês na semana que vem, tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo e vejo vocês na semana que vem com a minha convidada Bruna, beleza? Tchau, tchau.